Fala, meus nobres senhores, aqui é o Niles. Estamos de volta hoje para mais um vídeo e dessa vez para falar, sobre ela. Aquela série que, muita gente pediu aqui no canal. Como se não bastasse todo o meu tormento. Eu não sei se são fãs ou se são haters. É um fenômeno engraçado que acontece aqui nesse canal, que a galera não indica as coisas porque, é bom. Porque tem uma visão interessante, porque o diretor ele teve a criatividade no ser... Não, Vinícius analisa essa série aqui e vê esse filme porque eu tenho certeza que você não vai gostar. Eu tenho certeza que você vai passar raiva. E como a voz do povo é a voz de Deus, eu resolvi, nesses últimos dias, assistir a atrocidade da série da Velma. Pra quem não sabe, a série Velma é uma série que está disponível aí no serviço de streaming, da HBO, que conta a história da nossa querida Velma, uma das protagonistas do desenho infantil Scooby-Doo, que pra quem não conhece, pra quem vive numa caverna e não conhece sociedade, tá vendo TV pela primeira vez, Scooby-Doo é um desenho infantil, de um grupo, de jovens que resolvem caçar monstros, que na realidade, no final se revelam serem apenas pessoas. Um desenho muito bonitinho, porque no final ele sempre traz uma mensagem de que o medo é maior do que o perigo real. Os verdadeiros monstros são as pessoas que nós fazemos pelo caminho. Enfim, essa série, ela buscaria, no caso, retratar essa personagem tão querida, ou nem isso, por conta, do resultado do produto final. Eu gostaria de ressaltar que essa minha análise, ela valeu apenas para os 3 primeiros episódios, por questões de que não consegui ver tudo. Calma que vocês vão entender o porquê. Eu tive que ver resumos na internet de como terminava a série, do que aconteceu depois e tal. Eu vou estar me centrando aqui no primeiro episódio, tá? O primeiro episódio começa com a própria Velma explicando que se trata de uma história dela. Paralelamente, ela também aproveita esse momento para ficar problematizando a premissa dessas histórias. Stories are about tall, handsome guys struggling with the burden of being handed even more power. And if they are about girls, it's usually like, hey, what made this hot chick go crazy? Nesse momento, você já vai tendo ideia, do que a gente pode esperar nesse conteúdo. Eu havia escutado, a crítica antes de assistir, mas sei lá, eu pensei que fosse algum tipo de delírio conservador, daquela galera que gosta de ficar apontando lacração em tudo. Mas no momento que essa menina abriu a boca, eu tive que soltar não um riso, mas um sorriso leve, acompanhado de um balançar de cabeça e um murmúrio: ai meu Deus, é sobre aquele povo. A cena nos corta para um momento onde um grupo de meninas conversa sobre como a indústria do cinema gosta de apelar usando de cenas de nudez para prender a atenção do telespectador. E a ironia dessa cena é que ela se passa, do banheiro lá do vestiário feminino, onde todas estão, ironicamente, peladas. Daphne está discutindo com uma de suas colegas quando uma estranha figura fantasiada surge no ambiente, questionando a Daphne sobre o racismo, etnofobia estrutural que as produções cinematográficas costumavam ter ao escalar pessoas etnicamente incorretas. And how do you feel about race-blind casting, Daphne? I mean, not to oversimplify a thorny issue, but everyone loves it when white people play Jesus or a professional boxer. Porque nessa série é essa visão que um jovem ele gosta de falar quando ele tá junto, de outras pessoas. Ele se reúne ali, na mesa de bar e começa a conversar sobre como é problemático, sei lá, escalar um europeu para representar um personagem asiático. A gente costuma dizer, que existem certos assuntos cuja proporcionalidade, de debate só existe na internet. É um tópico de conversa que tu não vai ver, sei lá, sendo debatido na mesa de bar do Toninho ali da esquina da sua rua. Não é uma parada que você joga no almoço de domingo da família, por exemplo. Porque na internet o povo gosta, de fingir se importar com essas coisas pra se posar como a pessoa mais desconstruída do país. Mas imagine por um momento que a vida seguisse, os parâmetros do Twitter e que as pessoas realmente problematizassem qualquer comentário rotineiro, trazendo um debate que ninguém pediu. E é disso
que se trata a série Velma. Ela é um teste social retratando como seria a vida se todo mundo fosse um seguidor da Choquei. É arte pura, vocês não estão entendendo. Enfim, a figura misteriosa se revela como a própria Velma, que havia se escondido naquela fantasia para assustar Daphne. E assim que Velma abre seu armário, se depara com a ilustre presença de um corpo desmiolado escondido ali. E essa é a sinopse da história. Velma, acaba sendo a principal suspeita daquele homicídio e cabe a ela a árdua tarefa de provar sua inocência. Mas calma, que a história vai ficando mais profunda. Após ser interrogada e liberada pela polícia, nossa personagem está conversando com o seu pai, que por sua vez declara que as pessoas só desconfiam que Velma seja uma assassina porque todo mundo a acha uma garota estranha. Ele sugere, inclusive, que Velma conhecesse pessoas normais em uma sorveteria da cidade, por exemplo. Maybe I'd hang out there more if you hadn't knocked up a Spooner's waitress while your actual wife is still missing. Desculpa, mas em que momento do assunto isso virou tópico de conversa? Em um minuto, a gente tava comentando sobre o fato de alguém ter incriminado essa garota por um homicídio, e agora o assunto se deslocou para como a Velma não aceita a madrasta que ela tem. E ela tem um ranço dessa mulher que é a coisa mais gratuita do mundo. Provavelmente, proveniente de um ciúme infantil aí, que ela sente porque pensa que a figura da madrasta, vai substituir a imagem, da mãe dela que desapareceu. Talvez. Mas eu tô pouco me fudendo também. Enfim, seguindo os conselhos do pai, Velma decide trabalhar na suposta sorveteria mais badalada da cidade. Em uma determinada noite, enquanto o sol ia nos fundos do estabelecimento, a protagonista se encontra com a inusitada presença de Fred, o garoto mais popular da escola, escondido por detrás de uma lixeira. I'm trying to pull myself together so I can be the man my father expects me to be. I get it, and I want to be as manly as him, but since Brenda died, I can't stop crying like a total puss. Véi, eu não entendo essas paradas que alguns autores têm. Eu vou dar, uma outra visão sobre essa obra. Tiveram essa ideia, lá no Resident Evil da Netflix e olha a merda que deu. Porque qual o sentido disso? Parece uma adolescente do Wattpad que pega um monte de nome de famoso e inventa uma história nada a ver. A questão é que as autoras fazem isso no Wattpad porque elas sabem que o pessoal vai clicar justamente, pra ver uma fantasia daquela pessoa famosa. Além, de que site de fanfic tem um público com um gosto bem duvidoso. Mas vamos falar sobre uma empresa que tem visibilidade e sabe que esse tipo de reimaginação não vai agradar a maioria, de quem tá assistindo. Fred é um branco privilegiado que sofre com as exigências patriarcais de sua família. Daphne é uma bissexual enrustida que tem medo de sair do armário. E a Velma é uma militante do MST, #ele não. Lamento, mas que é isso? Parece que escreveram na sacanagem, velho. No meio desse assunto, Velma explica que ela também tinha problemas com os pais. Ela conta sobre a mãe dela, narrando sobre o dia em que a mulher saiu de casa e nunca mais voltou. E desde então a menina tem alucinações em todas as vezes que ela tenta investigar qualquer coisa relacionada. This is all your fault, Velma. Why'd you have to go and solve your own mystery? É nesse momento que o roteiro nos convida ao questionamento. Por que ela tem essas visões? O que há, no desaparecimento da mãe dela que de alguma forma o universo impede que essa menina faça investigações? Seria Velma resultado de algo além que uma pessoa pode compreender com os sensos de um homem? Ou ao menos é isso que a série, força a gente a se importar. Ao longo da história, somos apresentados a outros núcleos da trama. O fato da Daphne esconder quem ela é das suas mães, o fato da Velma querer se encaixar na popularidade da escola, o sentimento conflituoso de Norville. Eu tive que assistir mais uma segunda vez pra lembrar, quais eram os conflitos da trama. Porque mesmo assistindo 3 episódios de forma linear, eu não conseguia lembrar quais eram as motivações das personagens, porque eu tava ocupado demais odiando essa protagonista.
protagonista. Eu acho que é dispensável dizer que todo mundo ali não é cativante. Mas eu fico também me perguntando, né, qual foi a tentativa que o autor usou pra criar alguma coisa interessante. Eu ficaria extremamente decepcionado se ela não se tornasse o vilão final dessa história. O pessoal conseguiu cumprir o genioso trabalho de tentar criar, né, uma história que retratasse o comportamento do jovem contemporâneo, e no resultado final eles conseguiram chamar o ódio de todo mundo, inclusive do jovem contemporâneo. Antes fosse uma obra estranha, né, como 365 Dias, After, que apesar de serem uma porcaria, eles têm, né, um público doido aí que gosta dessa porcaria, um público fetichista que gosta de se imaginar nessa posição de submissão. Mas nessa história aqui da Velma, eu não sei a quem ela tá sendo direcionada. Eu me recuso a acreditar que alguém consiga, né, se conectar com o povo que é puramente reclamão. Não é um público que eu encontro com facilidade na rua. Na fila da terapia, um caso ou outro. Mas não me parece um mercado muito grande. Eu não sei se eu tô sendo inocente falando isso. E eu entendo a proposta da série, mas ela falhou. Eu entendo que a pessoa, né, escreveu isso na tentativa de criar uma narrativa crítica. Eu entendo que ela quis exemplificar séculos de debates em algo cartunesco. Mas isso não adianta de nada se os seus personagens não cativam. Se não tem carisma, se não tem drama, se não tem nada que me faça se importar com esse povo, obviamente os defeitos dos personagens vão ficar em destaque. Eu também queria comentar aqui, né, sobre como é inegável que as empresas hoje em dia, elas gostem, né, de adotar posturas progressistas para chamar a atenção do público. Mas você não vai começar a falar, sei lá, sobre privilégio branco quando tá caçando um assassino. If I were a rich white dude, I'd kill everybody just to get away with it. White girl with too much money. These are all white people, Daphne. É uma fala repetitiva. O meu ódio com empresa é esse, cara. É sempre o mesmo discurso. Parece algum adolescente que pegou um livro de sociologia, né, pra ler pela primeira vez e tá querendo pagar de revolucionário por aí. Nem quem gosta de debater sobre esse tipo de assunto vai ter tanta paciência. Mas também não é sobre isso. Ela passa a história toda julgando, taxando e apontando o dedo na cara dos outros como se, sei lá, como se a bosta dela não fedesse. God's not real if you two morons are running this investigation. I'm not just a waitress, I'm also A basic bitch who doesn't even know how to use hashtags? Exactly. I spit truth without a filter. Cala a boca. Onde isso seria o ideal pra chamar a atenção do público, cara? E não vem com essa desculpa de que, foi uma inspiração, tem os mesmos nomes, os mesmos figurinos, mas a finalidade da história é ser sobre qualquer outra coisa. Qual o sentido disso? É óbvio que as pessoas vão ficar comparando com o material original. Seria estranho o povo se desvencilhar da obra de referência. No final das contas, a gente sabe por que aquele nome tá ali. É tipo... Caralho, eu vou longe no exemplo agora. Isso me lembra aqueles salões de beleza que usa a porra de uns hidratantes caro pra quando na realidade o conteúdo da embalagem é uma escala. Você acha que o cliente não vai notar que é produto merda? O que é ruim, irmão. Eu não tô dizendo que escala é ruim, tá? Mas enfim, essa foi a minha visão sobre os 3 primeiros episódios da série Velma. Se você discorda ou se você concorda, deixe aí nos comentários. Se você acha que eu falei um monte de atrocidades, deixe aí nos comentários. Afinal, tudo isso é válido porque dá engajamento aqui pro meu trabalho. E é isso, muito obrigado por você que assistiu. Comente aí embaixo qual vai ser a próxima obra, ou nesse quadro, ou no quadro Tudo de Errado Com. E é isso, né, gente? Falou, meu povo.